Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 6, para a gente ler o texto inicial aqui dessa palavra. Mateus capítulo 6, versículo 25. Vou pedir para os piadas da mesa se eles conseguirem colocar na versão NVI. Mateus capítulo 6, versículo 25. Amém? Eu vou ler aqui. Nós vamos ler até o 34 ali. Fala assim, ó. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês alimenta. Vocês não têm muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês não se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar de novo. Amém, Senhor. Essa é a Tua palavra, Pai. E nós sabemos que ela é viva e ela é eficaz para penetrar os nossos corações. E nós queremos que nesse momento, Pai, a nossa mente, o nosso foco esteja aqui para nós prestarmos um culto racional de corpo, alma e espírito para Ti, ó Deus. Que o Senhor fale conosco essa noite. Que não seja eu aqui, mas que eu seja apenas um instrumento daquilo que o Senhor quer falar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Hoje a palavra, né? A gente está aí no tema A Glória de Deus. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre carentes e necessitados. E nós, como seres humanos, a gente tem necessidades que são legítimas do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo humano, por sermos humanos. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha geralmente quase todas as faculdades têm uma matéria de introdução. Introdução, vai fazer engenharia, introdução à engenharia. Vai fazer administração, teoria geral da administração. E na minha faculdade, que eu fiz teoria geral da administração, eles passam alguns temas bem breves assim. E um dos temas que eles passavam era sobre as necessidades fisiológicas, que era a pirâmide de Maslow. Ou seja, existe uma pirâmide onde a base dela onde ela demonstra, aliás, as necessidades do ser humano. E a base dela são as nossas necessidades fisiológicas. Ou seja, até anotei aqui, quais seriam essas necessidades? Por exemplo, respirar, comer, dormir, abrigar-se, e por aí vai. Então, todos nós temos essa necessidade. Amém? A gente tem a necessidade de respirar, de comer, de dormir, para a gente conseguir executar as nossas atividades no dia a dia. Só que daí a pirâmide continua com as necessidades que o nosso corpo humano tem. E a segunda camada dessa pirâmide é a segurança. E daí é a nossa segurança contra ameaças, a nossa segurança da nossa saúde,
a nossa segurança do nosso emprego, a nossa segurança das nossas finanças. Então, as nossas necessidades fisiológicas, depois, questão de segurança no geral. Depois ele vem com uma camada acima da pirâmide falando sobre as nossas necessidades sociais. Então, todos nós temos necessidades de a gente se relacionar. A necessidade de afeto, de relacionamentos, de amizades, de pertencer a um grupo. A outra camada é uma necessidade de estima, reconhecimento, ou seja, respeito, status, confiança, conquista profissional, pessoal. E o topo da pirâmide é a autorrealização, quando o indivíduo ele consegue atingir o seu potencial máximo. Só que se a gente para olhar esse texto que a gente leu agora, que está lá em Mateus, a primeira necessidade que o Senhor nos demonstra ali é a necessidade básica da pirâmide, que é o quê? As nossas necessidades fisiológicas, as básicas, de nós respirarmos, de nós comermos, de nós dormirmos. Então o Senhor, ele vem através da sua palavra, ele fala para nós não nos preocuparmos no que vamos vestir, no que vamos comer. E ele dá alguns exemplos, ele fala sobre as andorinhas, ele fala sobre os lírios do campo. Se o Senhor é capaz de vestir e de alimentar eles não será capaz de fazer isso conosco também? E ele traz isso nesse texto. E lá em Mateus 6,33, que talvez é o texto que eu mais ouvi quando eu era da rede de adolescentes aqui, o meu líder era o Adriano. Eu vi o Alisson aí, né, Alisson? A gente vinha aqui na rede de adolescentes e era Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Então, quando a gente para a gente olhar na questão de estudo, o que mais a gente deveria se preocupar era com nós mesmos. Mas quando a gente começa a olhar para a palavra, ela nos mostra algo totalmente ao contrário. Ela nos mostra a primeira coisa que nós devemos nos preocupar é em buscar ao Senhor. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas virão como consequência na sua vida. Então, nós não precisamos ficar preocupados. É lógico que nós precisamos trabalhar, ter as nossas atividades, porque a Bíblia também diz: quem não trabalhe, que não coma. Então, nós precisamos sim trabalhar, precisamos sim nos esforçar. Só que o que Deus está nos dizendo que isso não é a prioridade. Porque Ele diz ali: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas vão vir como uma consequência na sua vida. Só que, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente acaba invertendo as coisas. Porque a gente acaba buscando aquilo que não era para ser o principal, e o principal a gente acaba deixando de lado. Não é verdade? Quantas vezes a gente se preocupa com as nossas conquistas pessoais como prioridade e acaba esquecendo de Deus? Eu lembro que a primeira vez, o primeiro carro que eu tive, que eu comprei logo que eu completei 18 anos, cara, que alegria. Eu vejo os piazadas hoje dos jovens aí, chega, tira a carteira e vem de carro, e é uma alegria, e é bênção isso, é bênção nós conquistarmos as coisas, é bênção nós nos formarmos, é bênção nós sermos bem-sucedidos na nossa vida financeira e na nossa vida corriqueira. Só que a palavra me mostra, para mim, mesmo assim na minha juventude, que isso não é o essencial, isso não é o primordial, isso não é o primeiro lugar. Só que, ao longo da nossa trajetória cristã, a gente é levado a nos esquecermos disso e a não focarmos principalmente na palavra de Deus como sendo o nosso principal recurso, nossa principal necessidade, e nós desviamos o nosso foco e acabamos sendo uma igreja que não olha para Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse 3, para a gente ler
um pouquinho sobre isso. Sobre uma igreja que aconteceu isso com ela. Apocalipse capítulo 3, no versículo 14 até o 22. Fala assim, ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a vocês esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, quando a gente para olhar para a igreja de Laodiceia, Laodiceia era uma igreja que ela foi advertida pelo Senhor. Por quê? Porque ela era uma igreja que ela ficava num local que tinha muitas atividades comerciais, e eles, por terem um grande poder aquisitivo e monetário naquele tempo, eles começaram a esquecer do Senhor. E ali eles recebem nessa palavra uma advertência começando ali: eu conheço as suas obras. E ele fala que eu sei que você não é quente nem frio, mas é morno. E quando fala essa palavra quente nem frio, mas morno, o pastor inclusive já trouxe aqui a palavra sobre as igrejas, explicando que essa cidade de Laodiceia, ela não produzia, ela não tinha água, então ela recebia água de duas cidades, e uma ela recebia água quente e outra ela recebia água fria. Então a água ficava morna naquela cidade. Então aqui o texto ele traz sobre não uma questão de mornidão espiritual, mas ele traz uma questão de indiferença, uma questão de autossuficiente, que eles estavam se achando, e uma questão de eles não tomarem uma decisão pelo Senhor. Um dia eu ministrei aqui essa palavra aqui na rede de jovens, e eu peguei, eu não sei se os jovens lembram, mas eu trouxe um achocolatado e eu trouxe um Gatorade. E eu chamei duas pessoas, eu falei: olha, toma esse Gatorade. Ele tomou um gole. Eu falei: toma esse achocolatado. Ele tomou um golinho. Eu peguei e misturei os dois. Daí eu falei: agora toma. Daí eu falei: você vai fazer nós tomar isso aí? Eu falei: não, mas era para explicar o porquê. Porque esse texto não estava falando sobre a questão da água que eles recebiam, nem da questão que eles eram quentes espiritual, ou é melhor que seja frio espiritual, mas estava falando sobre uma posição que o coração deles tomaram. Olha só, se a gente para ler o versículo 15, 16 e 17, que é o foco ali, ele fala: conheça as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente? Você acha que o Senhor gostaria que alguém fosse frio? Lógico que não. O que ele está falando aqui é que sobre uma decisão que o Senhor gostaria que aquele povo tomasse. Eu gostaria que você fosse decidido a respeito da minha presença, a respeito da minha palavra. E ele continua ali falando: conheça as suas... ali no 17. Você diz: sou rico, enriqueci-me
e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha só, essa igreja, ela estava achando que ela era rica por conta do que ela tinha financeiramente, mas ela não estava se dando conta que ela não estava tendo o principal, que era a presença do Senhor. E quando a gente para olhar essa palavra de pobres e necessitados, de carentes e necessitados, a gente consegue ver que a palavra que é o contrário de pobre é o rico, é a pessoa que é farta. Então, qual que é o perigo aqui? O perigo é que nós, como igreja, muitas vezes nós podemos estar olhando para nós mesmos e estamos achando que nós somos ricos. Você está aqui essa noite, você veio nesse culto essa noite, talvez você frequenta alguma célula nessa igreja ou em outra igreja, ou você frequenta algum grupo de estudo bíblico, e porque você faz isso, você acha que está tudo certo e está tudo bem, e não busca a presença do Senhor no seu dia a dia. Você acha que você é rico, você acha que está tudo certo, mas você não busca a presença do Senhor. Isso é um item para nos preocuparmos. Por quê? Porque muitas vezes nós, como cristãos, acabamos entrando nessa religiosidade de achar que nós podemos vir aqui no culto, sentar aqui, escutar uma palavra, sair desse lugar e a nossa vida continua a mesma coisa e não temos nem um pouco de relacionamento com o Senhor. Não sentimos a necessidade dentro do nosso coração de ter um relacionamento com o Senhor. E isso é muito sério, como nós como igreja. Por quê? Porque se nós estamos passando a semana inteira sem ter um tipo de contato com o Senhor, quer dizer o quê? Que nós estamos achando que está tudo bem. Olha só que coisa séria. Está tudo bem eu sair aqui, eu vim aqui, eu ler a minha Bíblia, eu orar, eu cantar um louvor igual nós cantamos aqui hoje à noite, mas depois eu sair e continuar a minha semana e não buscar esse Senhor. O que isso significa nos nossos dias? Uma igreja que se acha rica. Por quê? O que é uma pessoa que se acha rica? Eu anotei até um exemplo aqui para falar, que um dia a gente estava lá no nosso DNA e a gente fez uma carne no nosso DNA e comemos tanto, não sei se os homens lembram, mas comemos tanto aquela noite que sobrou carne e nós não aguentávamos mais comer carne. E daí o pastor Alex perguntou para nós: vocês querem comer mais carne? Não, Deus o livre, tá bom já. E daí o pastor falou uma coisa que ficou gravado no meu coração: aqueles que estão cheios, até a melhor carne não serve mais. E eu falo para você, durante a sua semana, se você está cheio, você não está buscando a presença do Senhor, cara, quer dizer que você está desprezando o Cristo que está disponível para você. Ali a palavra está falando que Ele está à porta e bate, e quem abrir essa porta, Ele vai sentar e vai ceiar. E nós estamos com uma atitude de: eu sou rico. Olha só que coisa séria. Eu não preciso disso. E quando você tem essa atitude para o Senhor, cara, você está falando que não precisa do Cristo para executar as suas atividades. Você está falando que não precisa do Cristo dentro da sua casa. Você está falando que não precisa do Cristo para a sua família. Você está falando que não precisa do Cristo para a sua vida. E nós precisamos de Jesus. Amém? Aquele povo, ele foi apontado pelo Senhor, falando que eles se achavam ricos, mas olha o que eles eram. Eles eram miseráveis, pobres, cegos, infelizes e nus. Então, quando nós tomamos uma atitude dessa, de não ter um relacionamento com o Senhor, não buscar a presença do Senhor, nós estamos achando que estamos ricos, mas nós estamos cegos
e não entendemos que nós somos carentes e nós precisamos da presença de Deus. E quando nós nos encontramos nessa situação de riqueza, de acharmos que está tudo bem, eu vir aqui nessa igreja, eu frequentar essa igreja e eu não me relacionar com o Senhor, a gente toma uma atitude de uma pessoa rica que é muito séria, que é essa do exemplo que eu dei, que é o quê? A indiferença. Você crê que Jesus está aqui essa noite? Amém? Vou fazer uma pergunta para você. Como foi o seu louvor essa noite? Você acha que você poderia ter dado um pouco mais nesse louvor que nós fizemos aqui? Se Jesus está presente aqui e você crê que o Senhor está presente aqui, nós podemos dar todo o nosso louvor com todas as nossas forças, de toda a nossa mente aqui nessa noite. Não só aqui neste lugar eu digo, mas como estamos aqui, eu estou trazendo isso aqui. Como foi o seu louvor? Desde que você chegou aqui nesse culto, porque aqui nós estamos para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Como foi o seu louvor? Essa igreja, ela estava indiferente. Por quê? Porque o Senhor estava ali com eles naquele lugar. A palavra diz que Ele estava à porta, estava batendo, mas eles não estavam abrindo. Por quê? Porque demonstraram dentro do seu coração uma indiferença. E isso é muito sério, igreja. Eu alerto para vocês que Deus tem falado comigo. Eu trouxe já para os jovens essa palavra aqui, falando: não podemos ser indiferentes em relação àquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida. Não podemos nos mostrar indiferentes àquilo que Ele tem derramado sobre nós. Por quê? Porque é algo precioso, é algo valioso. Ontem eu dei uma palavra aqui na rede de jovens, falando um pouquinho sobre avivamento, sobre experiências com Deus que pessoas dessa igreja viveram. Contei uma experiência minha, 2 experiências que eu tive. Contei experiências que pastores e líderes dessa igreja tiveram. E eu falei: vocês sonham com esse tipo de experiência? Como está a entrega de vocês? E eu pergunto para você: como está a sua entrega para o Senhor? Você quer viver experiências incríveis com o Senhor? Nós falamos isso através de músicas e canções, declaramos isso através da palavra dele, lemos isso, cantamos isso, mas muitas vezes o nosso coração e as nossas atitudes não demonstram isso, demonstram uma indiferença perante ao Senhor. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós declaramos que Jesus está aqui, e nós falamos que Jesus é o Deus que faz milagres, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. Mas quando nós estamos diante da presença dEle, nós não entregamos aquilo que lhe é devido. Por quê? Porque achamos que estamos ricos, porque achamos que não precisamos mais disso, porque achamos que não precisamos mais levantar as nossas mãos e entregar o melhor louvor ao nosso Deus. Isso é muito sério. Como nós, como igreja, precisamos se atentar a esse ponto, de que nós somos totalmente dependentes dEle, totalmente dependentes da sua presença, do seu poder, que por mais que o mundo diga que a base da pirâmide é as nossas necessidades fisiológicas, nós precisamos suprir a necessidade espiritual que é dentro de nós, do nosso Criador, que é servir o nosso Deus, que é amar o nosso Deus, que é buscar o nosso Deus. Amém? Você acredita nisso? Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 7. Mateus 7, versículo 6. Fala assim, ó: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso ao contrário, esses as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que esse texto está dizendo? Inclusive ele foi um texto passado aqui que nós tivemos no boletim do culto já. Mas ele diz a questão de não jogar pérolas aos porcos.
Isso não está trazendo nem um pouco sobre a questão de a gente não falar da palavra de Deus, a gente não semear a palavra de Deus, a gente não dá algo para qualquer pessoa, mas está falando sobre algo de valor. Que um porco, ele não sabe discernir se ele está recebendo uma pérola, ou se ele está recebendo uma pedra, ou se ele está recebendo qualquer tipo de coisa. Não há discernimento. Então muitas vezes ele trata o que ele tem recebido com indiferença, porque ele não sabe o que ele está recebendo. Assim, muitas vezes nós, como cristãos, tratamos a palavra do Senhor. Por quê? Porque estamos nesse lugar. Eu perguntei aqui, você crê que Jesus está aqui? Sim, nós cremos. Nós acreditamos que Ele pode fazer milagres e maravilhas. Mas muitas vezes nós estamos aqui e estamos pensando em outra coisa lá fora. Algo está sendo derramado aqui, algo de valor está sendo entregue aqui essa noite, não porque sou eu que estou ministrando, mas qualquer pessoa dessa igreja que é colocada aqui pela graça de Deus para dar a palavra. Derrama a palavra nesse lugar, e muitas vezes a nossa mente está em o que nós vamos comer depois. Olha só, como que a gente pode pensar que algo de valor está sendo derramado aqui? Se nós somos carentes e necessitados por essa glória de Deus, nós precisamos entender que isso é precioso, que algo está sendo derramado aqui é precioso para nós, e nós precisamos correr atrás dessa presença, igreja. Não podemos ficar indiferentes perante aquilo que Deus tem falado conosco, coisas que Ele tem derramado aqui, coisas que Ele tem feito no nosso meio, e muitas vezes nós olhamos para isso com indiferença, não damos o devido valor àquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. A Bíblia diz, lá em Mateus 13, 58, 53 aliás, fala sobre o momento que Jesus foi ali no seu povo, e ele fala ali, do Mateus 13, do 53 ao 58, tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que maravilhavam-se e diziam-se: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha só, Jesus estava na sua terra, e Ele começou a operar milagres ali, maravilhas naquele lugar. E daí, de repente, as pessoas começaram a olhar para Jesus e a reconhecer Jesus. Espera aí, esse aí não é o filho da Maria? Espera aí, esse aí, a gente não conhece os irmãos e as irmãs dele? Espera aí, esse aí não é Jesus, aquela criancinha? E eles começaram a olhar para Jesus e se familiarizaram com Ele, porque Ele estava ali na sua terra, e ali Ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. E eu quero te dizer que muitas vezes o nosso coração, igreja, quando algo de valor é precioso, é derramado, a gente faz assim como esse povo fez. Nós somos o povo de Deus, e Ele estava ali na sua terra, e ali Ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque o povo estava incrédulo, acostumado, com a barriga cheia dos seus próprios pensamentos e visões e convicções, e por isso não pôde se manifestar ali de uma forma mais profunda, de uma forma mais incrível. E daí eu pergunto para você que está aqui essa noite: existe espaço no seu coração
para que Jesus possa fazer algo essa noite? Existe um anseio dentro do seu coração, uma necessidade que você olha para si mesmo e você fala: eu preciso desse Jesus, eu preciso desse amor, eu preciso correr atrás desse amor, eu preciso dessa presença que me preenche, de algo que é fundamental para a minha vida. Mas muitas vezes nós olhamos para a base da pirâmide, e o que é fundamental é o quê? É o Pix no final do mês, né? O que é fundamental é o quê? É o alimento, né? Isso sim, isso é importante, mas o fundamental para nós, igreja, é nós estarmos na presença do Senhor, é nós buscarmos a esse Senhor, é nós irmos em direção a Ele, é nós entendermos que nós somos carentes e necessitados da glória de Deus. Porque se nós tomamos uma postura como pessoas que são ricas, nós falamos para o Senhor assim: Senhor, eu sou autossuficiente. Uma pessoa rica, quando você vai dar um presente para uma pessoa rica, como é que é? Você pensa assim: mas esse fulano aí já tem tudo, o que eu vou dar alguma coisa para ele? Uma pessoa que é rica, ela é autossuficiente. A pessoa olha para si mesma, ela acha que tem tudo, mas na verdade nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, e nós precisamos e somos carentes da glória de Deus. Mas muitas vezes nós não sabemos disso. Eu queria que você abrisse ali em Mateus 5, do 1 ao 3. Mateus 5, do 1 ao 3. Fala assim, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, em Mateus 5, é o Sermão do Monte, que a gente chama, é o maior ensinamento de Jesus que teve na Bíblia, e começa aqui. O primeiro ponto que Jesus fala no sermão dele é o quê? Felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos são aqueles que são pobres de espírito. Por quê? Porque uma pessoa pobre sabe que ela é carente, sabe que ela precisa do Senhor, sabe que ela não é autossuficiente. Se você está aqui essa noite, eu entendo que você é uma pessoa pobre assim como eu, que nós precisamos da glória do Senhor, que nós não somos autossuficientes, que nós não somos cheios de nós mesmos, que nós não olhamos para o nosso próprio coração e achamos que está tudo certo. E a palavra nos diz que felizes são os pobres de espírito. E quando a gente olha para olhar a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente vê que a palavra de Deus, ela vai totalmente ao contrário daquilo que seria o correto, o perante ao mundo. Por quê? Porque ela fala que felizes são os pobres. Então, se eu estou cheio, logicamente eu não serei feliz. Você entende isso? Se eu estou cheio de mim mesmo, se eu estou cheio das minhas coisas, eu não serei feliz. Se eu estou cheio do meu dia a dia, se você vai perguntar para qualquer pessoa hoje, o que a pessoa fala? Não, está corrido, estou na correria. E é normal. Mas se a pessoa não encontra um tempo para ter uma busca pelo Senhor, ela não vai ser completa, ela não vai ser feliz. E isso nos aponta para uma indiferença que muitas vezes nós, como igreja, temos. E eu pergunto para você essa noite: você está indiferente referente à palavra do Senhor? Você se encontra pobre referente ao que o Senhor tem para derramar no seu coração essa noite?
Como está o seu coração e a sua mente essa noite? Está muito cheia para aquilo que o Senhor quer derramar sobre você? Eu queria já chamar o ministério para vir, mas eu queria que você entendesse nessa questão de indiferença, porque o Senhor tem falado muito comigo essa noite, esses dias, esses meses, sobre a questão de indiferença, porque o público gospel, evangélico e as pessoas nas igrejas têm aumentado cada vez mais. Se nós olharmos para as estatísticas, nós seremos muito mais evangélicos em breve, mas a transformação não está vindo. Eu ministrei aqui ontem, eu falei, onde estão os milagres? Onde estão as pessoas transformadas? Onde estão as maravilhas do Senhor? Será que o Senhor deixou de agir como Ele sempre agiu? Será que o Senhor se esqueceu? Ou será que está faltando alguém que diga, eis-me aqui? Alguém que esteja necessitado, alguém que olhe para si mesmo e fala, eu preciso desse Senhor. Vocês entendem isso? Vocês conseguem olhar para dentro do coração de vocês e falar, cara, eu preciso do Senhor. Quer uma dica prática disso? A gente vai começar essa semana amanhã. Muitas vezes você já se programou essa semana inteira do que você vai fazer, mas você ainda não se programou o horário que você vai orar e ler a Bíblia. Ah, mas eu vou orar e ler a Bíblia a hora que dá. Mas é a prioridade? Se é a prioridade, tem dia e tem local. Você tem priorizado isso na sua vida? Muitas vezes a gente sabe, presta atenção, igreja, nisso, o horário que a gente vai escovar o nosso dente, mas a gente não sabe o horário que a gente vai orar e ler nossa Bíblia. Isso é muito sério. A gente precisa olhar com isso, com olhos de atenção, porque o Senhor diz na sua palavra, que nós lemos ali, em Mateus 6, que Ele está à porta, está batendo. Como nós estamos dentro da casa? Estamos distraídos? Estamos escutando que Ele está batendo, está nos apontando, nos falando, preste atenção no que é essencial, na minha palavra, na minha presença. Preste atenção no que é o importante. O que você tem que comer é importante. O seu trabalho é importante. A sua vida, ela é importante. Mas existe algo que é superior, que vai te preencher, que é a presença de Deus. E muitas vezes, durante essa semana, você está aqui no domingo, não se programou ainda. Qual que vai ser a sua resposta aos céus depois dessa palavra? Porque nós falamos, nós cremos que Jesus está aqui, nós sabemos que Jesus está aqui. Qual que vai ser a nossa atitude perante a isso? Qual será o nosso louvor? Qual será a sua atitude depois que você sair desse lugar aqui? Sua semana já terá um momento com o Senhor? Se Ele é a prioridade, se Ele é essencial, você vai conseguir se organizar e buscar a presença dEle como prioridade na sua vida. Se atente àquilo que o Senhor está falando a você essa noite. Talvez você está aqui e há tempos você não tem uma experiência com Deus. Busque isso. Há quanto tempo você não pede experiências com Deus e você só pede coisas desse mundo? Quanto tempo faz que você não pede uma experiência com Deus? Eu contei ontem uma experiência aqui. Um dia eu discipulava um piá e eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, e o piá era meio barra pesada assim. Até meu pai estava meio preocupado na época. E eu vim aqui na livraria da igreja e comprei uma Bíblia para ele. E fazia tempo que o piá não vinha na igreja já. E um dia eu estava vindo em direção ao centro, e eu ia virar assim a rua, e Deus falou comigo: continua reto, caminhando. E eu pensei na minha mente:
coisa da minha cabeça. Mas daí, logo veio o Espírito Santo e aquele negócio que aconteceu com Naamã, né? Que ele precisava mergulhar num rio para ser curado. Ele falou, cara, o que custa? O que vai custar eu continuar indo reto? Eu falei, eu vou ir. Continuei e eu comecei a fazer uma oração por aquele piá. E eu estava com a Bíblia dele. E eu falei, Deus, faz esse piá aparecer, para eu dar essa Bíblia para ele, para o Senhor falar com ele. Quando eu estava falando, eu tinha um evento acontecendo lá no Olavo, e eles estavam jogando bola e de repente saiu a bola para fora, o ginásio era aberto ali ainda, e o piá saiu lá fora pegar essa bola, e eu estava na rua assim, o piá saiu aqui, eu olhei para ele, ele me olhou, eu falei, cara, tem um presente para te dar, estava na minha mão já. Eu falei, uma Bíblia. Deus falou comigo aquele dia que nós estávamos fazendo discipulado e tal, e eu entreguei para ele. Mas hoje eu tenho 28 anos. Eu desejo que experiências novas aconteçam, mas como está a minha sede? Como está a minha necessidade de buscar ao Senhor? E eu pergunto para você, como está a sua necessidade de buscar ao Senhor? Qual que tem sido os seus pedidos quando você vem na igreja? Você vem aqui e você pede um carro, uma casa, uma cura, um dinheiro, e é isso? Nós nomeamos Deus como Deus de umas 4 ou 5 coisas só, mas Deus, Ele tem o melhor para nós. Se nós tivermos fome, se nós tivermos a necessidade de buscarmos esse Deus e priorizarmos essa presença, Ele tem que ser a prioridade na nossa vida, Ele tem que ser o essencial na sua vida. Peça experiências, igreja, deseje esse Deus. Quando você vem aqui nessa igreja, louve a Ele, faça um louvor como você nunca fez, erga sua voz como você nunca ergueu, ore aquilo que você nunca orou. A palavra de Deus diz que quem fazia orações repetidas eram os fariseus. Então, se você vem toda vez aqui na igreja e pede a mesma coisa, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Ele pode sim fazer, mas eu digo para você, qual foi a última vez que você tem pedido experiências, algo novo para o Senhor, falando, Deus, eu quero algo maior. Eu sei que o Senhor pode fazer mais na minha vida. Eu sei que o Senhor pode me dar experiências sobrenaturais, não só um dinheiro que depois eu vou gastar e acabou. O que você tem pedido nessa noite? Qual tem sido a sua fome nessa noite? Tem sido de necessidades básicas ou tem sido daquilo que é essencial? E eu peço para você essa noite, coloque isso diante de Deus. Peço para você ficar de pé agora.